Fala, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Arthur, educador da oficina Habilidades para a Vida. Nós estaremos aqui com vocês nesse período no YouTube, então a gente vai interagir muito aqui com vocês. Com certeza vocês já perceberam que fomos pegos de surpresa em relação a essa pandemia e todo mundo tendo que ficar em casa, de isolamento, de quarentena, mas nós não deixaríamos vocês sem conteúdo, sem as aulas. Nós temos certeza que aqui no YouTube vai ser um meio de comunicação e de interação muito bacana com vocês, tá? Antes de iniciar aqui alguns pontos em relação à oficina Habilidades para a Vida, eu quero dizer algo muito importante que eu sempre falo em todo início de turma onde eu atuo como educador. Quero dizer para vocês, pessoal, que eu não estou aqui somente para ser um professor, para passar um conteúdo ou para ensinar algo de bom. Isso é muito importante, mas além dessa atuação como professor, eu sempre digo para os meus alunos que o meu maior desejo é ser amigo de vocês. Então, antes de ser professor, eu quero ser amigo de vocês para que a gente aprenda juntos, para que a gente vivencie experiências juntos. E além de eu conseguir passar algo de bom para vocês, eu tenho certeza que eu também tenho muito a aprender com vocês. Então, desde já eu quero deixar aqui uma relação com vocês de amigos mesmo, tá? Então, vocês têm liberdade aí para a gente sempre estar junto, conversando, tirando dúvidas e não ficar algo somente engessado dentro de uma programação pedagógica, tá bom? Então, somos amigos, mas também sou professor de vocês e eu quero trazer um resumo breve sobre a oficina Habilidades para a Vida. Dentro dessa oficina, nós vamos trabalhar algumas questões emocionais e comportamentais, tá? Só que esse tipo de abordagem não vai ser feito com as outras pessoas. Por exemplo, eu não vou ensinar vocês a ver o que as outras pessoas estão errando ou o que as outras pessoas estão fazendo que não está sendo legal. Mas esse exercício começa primeiro em nós mesmos. Então, todo esse trabalho durante esse ano, nós vamos focar no nosso comportamento. E aí eu separei aqui rapidamente 4 temas para trazer aqui para vocês, que é um dos principais temas que nós vamos trabalhar nesse ano, tá? O primeiro é o autoconhecimento. Então, se você estiver anotando aí, grava muito bem isso. Autoconhecimento. O que é o autoconhecimento, professor? É você aprender a lidar com você mesmo, com seus sentimentos, com aquilo que você pensa, é você realmente conseguir interpretar aquilo que acontece com você. Então, muitas vezes a gente tem a habilidade de conhecer alguém, de identificar quando alguém não está bem ou quando alguém está chateado, mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso com a gente, entende? Então, o autoconhecimento, nós vamos trazer isso muito na prática durante esse ano, tá? De você aprender a lidar com você mesmo e com os seus sentimentos, tá? Um outro tema muito importante que nós vamos trabalhar nesse ano é relacionamentos interpessoais. Relacionamentos interpessoais são todos os relacionamentos que você tem com pai, mãe, familiar, tio, tia, amigo, colega. Então a gente vai trabalhar também um pouquinho sobre as maneiras mais saudáveis de se relacionar, né? E de você saber lidar com o outro de uma maneira inteligente, ok? Um outro tema muito importante é o tema da empatia, tá? O que é empatia? A empatia é você compreender a situação do outro. E através dessa compreensão é você se colocar no lugar dessa pessoa, tá? Então a gente vai trabalhar muito sobre empatia também. E um outro tema que é o que eu queria priorizar aqui nesse vídeo com vocês é o autocontrole. O autocontrole é quando você tem o poder e a habilidade de se controlar. Então, por exemplo, tô muito feliz, ou tô com muita raiva, ou tô muito chateado. Como eu controlo tudo isso? Será que somente os sentimentos ruins têm que ser controlados?
Ou será que quando eu estou sentindo algo muito bom, eu também tenho que aprender a me controlar, porque senão eu posso fazer alguma besteira, ou posso agir de uma maneira que incomode alguém, ou que faça com que eu erre com as pessoas, ou até comigo mesmo, ok? Então a gente vai falar muito sobre o autocontrole. Só que eu quero falar um pouquinho com vocês, resumidamente, sobre o autocontrole nessa situação atual que a gente está vivendo. Eu imagino que para vocês adolescentes não é fácil ter que ficar dentro de casa, junto com os familiares ou com quem você mora, o tempo todo. Talvez você já enjoou do celular, talvez você já enjoou de ficar dentro de casa e você não pode fazer outra coisa agora além disso. E como nós lidamos com isso? Como nós controlamos todos esses sentimentos de ansiedade, ou talvez de preocupação, ou talvez até mesmo de tédio, né? Como que a gente faz para assumir o controle disso e agirmos de maneira exemplar, de uma maneira correta, né? Então, eu já quero trazer para vocês um exercício para esses próximos dias. Alguns aí estão já se sentindo entediados, ou se sentindo preocupados, ou de saco cheio de ficar em casa, mas existe um motivo por trás de tudo isso. E com tudo que acontece comigo e com você, nós temos que aprender a enxergar o lado bom das coisas. Ah, professor, mas é impossível enxergar o lado bom de ficar o dia inteiro em casa, sem poder sair, sem poder ver meu amigo, sem poder ir para a escola e sem poder interagir com ninguém. Mas existe o lado bom. Você está mais perto da sua família, você está mais perto das pessoas que estão ao seu redor. Ah, mas eu já estou de saco cheio disso. E aí, como você controla esse sentimento? Já parou para pensar nisso? Será que a gente tem que ficar sentindo as coisas, vivendo os nossos sentimentos, sem ter um autocontrole? Então, para a gente finalizar aqui, eu quero deixar esse exercício com vocês. É claro que, inicialmente, não vai ser fácil colocar isso em prática, mas é uma das habilidades que vocês precisam para a vida toda. Aprender a se controlar. Então, estamos aqui num período muito desafiador, num período que exige muito que a gente saiba se controlar. Saiba controlar a nossa ansiedade, saiba controlar as nossas vontades e que a gente consiga fazer isso de uma maneira saudável. Então, para esses próximos dias, pensem. O exercício que eu quero trazer para vocês hoje é que vocês comecem a pensar. Pensar no comportamento que vocês têm, pensar nos sentimentos que vocês têm tido e como vocês conseguem controlar isso. Poxa, eu tô chateado, tô estressado, será que eu tenho que brigar mesmo? Tô entediado aqui dentro da minha casa, será que eu tenho que ser mal educado com alguém mesmo? Ou tô de saco cheio de tudo que tá acontecendo, eu quero sair de casa. E aí, será que você tem que ficar com raiva e estressado mesmo? Então comece a pensar nesses dias no seu comportamento. Como eu tenho agido? Como eu tenho reagido a tudo que tem acontecido? E através disso, a gente vai começar a trazer algumas estratégias aqui para vocês de como colocar esse autocontrole em prática de uma maneira que seja saudável tanto para você como para as pessoas que vivem ao seu redor, tá? Então, foquem nisso, na percepção dos seus sentimentos, percebam o que vocês têm sentido, percebam o que vocês têm pensado e através dessa percepção, vocês comecem a pensar nas ações que você tem tido, nas atitudes, na maneira com que vocês têm agido e também com as reações que vocês têm nesses dias. Confesso para vocês que não tem sido fácil para ninguém, nem para vocês adolescentes que estão cheios aí de energia, querendo fazer um monte de coisa, e também para a gente, não tem sido fácil para ninguém. Mas façam esse exercício, comecem a enxergar um pouco mais aquilo que tem acontecido dentro de vocês, dentro da mente de vocês, e através disso comecem a pensar nas ações e o que vocês podem mudar. Com certeza, se vocês fizerem isso com vontade de realmente identificar esses sentimentos, vocês vão começar a enxergar algumas coisinhas. Poxa, eu preciso controlar isso aqui. Ou eu preciso e posso controlar essa questão aqui. E com isso a gente vai começar a ter um trabalho bem específico com vocês em relação ao autocontrole. E claro, nos outros meses a gente vai trabalhar sobre os outros temas também e alguns outros que eu também não citei aqui no vídeo.
Gente, espero que tenha ficado claro tudo isso que eu passei para vocês. Na próxima semana eu vou trazer alguns exercícios bem mais práticos em relação ao autocontrole, tá? E de início a ideia é essa: pensem, identifiquem tudo que vocês têm sentido e já comecem a pensar como eu posso controlar isso. E para finalizar, eu quero dizer para vocês: vocês conseguem dominar a si mesmos. Vocês conseguem controlar aquilo que vocês sentem e aquilo que vocês querem e tudo aquilo que passa na cabeça de vocês. É um exercício. E o professor Arthur está aqui com muito carinho e determinação, disposto a ajudar vocês nessa missão, tá bom? Tô com muita saudade de vocês, espero ver vocês logo presencialmente, mas por enquanto a gente fica aqui no YouTube interagindo com essas aulas. Muito obrigado, gente, um forte abraço.